Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, o canal do pastor Carlos Lessa, e a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Eu quero hoje tratar com você de um assunto muito relevante, muito importante, pois eu quero falar com você sobre o pecado. E nós temos observado nos dias de hoje que muitos já não tratam o pecado com a devida seriedade. E por conta disto, muitos cristãos têm sido atropelados por ele. Mas eu quero pedir a você para assistir o vídeo até o final. Deus vai te impactar, pois ele foi gravado no templo da Igreja Batista Sinai em renovação espiritual. Tá ok? Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar aí o sininho das notificações para nos ajudar no nosso crescimento e também, é claro, compartilhar os nossos vídeos. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas. Tá ok? Então, vamos ao vídeo. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco nesta noite, Deus. Trate aos nossos corações, vai tratando em cada vida presente aqui neste lugar. Nos dê alegria, Deus, e liberdade para ministrar a tua palavra. Repreende todo bloqueio, toda ação do mal. Ó Deus, e seja conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, pode sentar, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Eu prometo, hoje eu prometo, mas não vou demorar muito não. Não vou falar muito não. Fala bem pouquinho direto para você entender esse processo aqui. Aleluia. Não há homem que não peque. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente vê esse texto lá no livro de Romanos. O pecado é uma isca que está sempre nos seduzindo a uma armadilha que nos atrai. O pecado, falávamos inclusive sobre isso hoje aqui pela manhã, na escolinha bíblica dominical. O pecado nos afasta de Deus. Nós temos um texto no livro de Isaías, eu acho que 56, eu não estou lembrando aqui o capítulo, que diz que as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Aleluias. O pecado, ele é maligno. Por isso que o salário do pecado é a morte. Mas, entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso, querido? Se o pecado ele é tão nocivo, se o pecado ele nos arrasta a uma condição de dor, de sofrimento, se o pecado nos separa de Deus, se o pecado nos arrasta para a angústia e a separação de Deus, o texto que nós lemos vai nos trazer uma esperança, uma perspectiva. Por isso esse é o tema da ministração de hoje. Qual é o tema, pastor? A esperança para aquele que pecou. É uma palavra, uma afirmação, a esperança para aquele que pecou. Amém? Alguns pontos são fundamentais e eu quero passar para os irmãos, baseado nisso.
Quais são, pastor? Primeiro, a esperança para aquele que peca quando há uma disposição de confissão. A esperança para aqueles que confessam os seus erros. Nós lemos aqui, né, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Amém, igreja? Encobrir o pecado, na verdade, é subestimar o seu poder destruidor. Quando a pessoa ela encobre os seus erros, quando ela encobre as suas falhas, quando ela encobre os seus pecados, ele está subestimando o poder do pecado, o poder destruidor do pecado. Mantê-lo escondido é tornar-se seu escravo, ou manter-se escravo do pecado. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Diga assim, glória a Deus. Isso, dá uma catucada no teu irmão. Você está entendendo? Pode ser que de repente você hoje não dê muito glória a Deus, não. Pode ser que você não confusione muito, não. Mas a palavra é para impactar de verdade. Porque, irmãos, eu falava com alguém, não sei se foi aqui, não me lembro. Não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. O pecado, ele está na ordem do absoluto e não do abstrato. Pecado é pecado e ponto final. Aquele que comete, segundo a linguagem aí fora, um pecadinho, e aquele que comete um pecadão, cometeu o pecado, tanto um quanto o outro. Então é pecado. E quando se trata de pecado, ele vai ferir o coração de Deus. Ele vai magoar o coração de Deus. A palavra de Deus, ela diz que o nosso Deus, ele rejeita o pecado, porque ele é santo. Não foi à toa que Jesus Cristo angustiou-se no momento da sua morte. Ou melhor, Jesus se angustiou no momento em que ele viu que estava se aproximando a sua subida ao madeiro. Mas por que, pastor? Porque ele sabia que quando ele estivesse no madeiro, ele estaria levando sobre si, está lá no livro de Isaías 53, ele estaria levando sobre si os nossos pecados. E na medida que ele toma sobre si os nossos pecados, Deus, o Pai, vira as costas para ele. Por isso que ele clama e ele diz: Pai, por que me desamparaste? Era necessário que aquilo acontecesse. Ele estava cheio dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Manter o pecado escondido é tornar-se escravo ainda mais dele. Onde quer que o pecado é escondido, aí ele exerce a sua tirania. Aleluia. O caminho do transgressor fica bloqueado sempre que seu pecado é mantido sob o manto do silêncio. Na medida em que o pecador se mantém em silêncio com relação ao pecado que ele comete, o seu caminho de destruição, o seu caminho de pecar ainda mais continua aberto. Mas quando ele se propõe a se prostrar diante de Deus e confessar o seu pecado, aleluia, o caminho de pecado para ele se fecha e abre-se uma porta de esperança, de alegria e paz para a sua vida. Você crê nisso? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Encobrir o pecado e abrir no peito uma dor sem cura. Encobrir o pecado é vir alastrar no corpo uma doença contagiosa. Porque o pecado, ele é contagioso. O pecado é como uma doença contagiosa que ela vai se alastrando, vai passando de um para o outro. E um vai arrastando o outro para o pecado, para as coisas erradas.
Encobrir o pecado é ser derrotado por um mal fatal. Davi chegou a dizer que enquanto ele se calou, o seu pecado, o seu vigor, tornou-se em sequidão de estio. Os seus ossos foram se secando. Isso é uma questão espiritual, uma questão psicológica. Porque o pecado toma você. Ele se apodera de você. E você perde o sentido das coisas. Então você vai se secando aos poucos. Você vai se destruindo ao pouco. Porque o pecado ele tem esse poder de fazer isso com a gente. Aleluia. Louvado seja Deus. E Davi então ele vai dizer que enquanto ele calou o seu pecado, o seu vigor tornou-se em sequidão de estio, e a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Os cânticos de alegria foram substituídos pelos cânticos de gemidos. Porque quem peca, infelizmente, irmão, não consegue louvar com alegria. Quem está em pecado não tem alegria para fazer nada. Tudo quanto ele faz é gemer, é sofrer, é se angustiar, porque ele está em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A alma em festa foi coberta de luto, e a exultação em Deus foi transformada em total desespero. Você está muito bem, você está alegre, você está feliz, até o momento em que você peca. No Jardim do Éden, por exemplo, a gente via o comportamento de Adão e de Eva. A alegria que eles tinham em estarem no jardim. A felicidade deles quando o Senhor, todos os dias, ao virar do dia, ia visitá-los para conversar com eles, para tratar com eles, para dialogar com eles. Eles ficavam alegres, felizes, até o dia em que Eva cometeu aquele deslize. Aí, a partir daquele momento, eles perceberam o erro que cometeram e ficaram angustiados. E quando o Senhor veio novamente para estar no jardim, para conversar com ele, aonde estava Adão? Aonde estava Eva? Eles, correram e se esconderam. A angústia tomou conta deles, a tristeza tomou conta deles, a vergonha tomou conta deles. Amém, igreja? A vergonha tomou conta deles. Aí o que eles fizeram? Se esconderam. E o Senhor estava no jardim e procurando por Adão. Adão, Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás, Adão? Adão, cadê você? Por onde você anda, Adão? Adão, Adão. Adão, onde tu estás? E Adão sai de trás da moita e diz: Senhor, quando eu ouvir a tua voz soar no jardim, eu temi e me escondi. Comeste tu, Adão, do fruto que eu disse para não comer? Aí começa a transferência de culpa. A mulher que tu me deste. Uma das qualidades do pecador, qual é? É transferir culpa. Alguém é culpado pelo erro dele. Alguém é culpado pelo seu pecado. Alguém é culpado pelas suas transgressões. Ele não tem coragem de assumir: eu pequei, eu errei e preciso me consertar. Não. Foi por causa de fulano. Foi por causa de Betão. O casal trai um ao outro e diz: é porque ele não faz isso, ele não faz isso, quando é a mulher. E quando é o homem, é porque ela não faz isso, ela não faz aquilo. Aí vai a transferência de culpa. Culpa dela. Culpa dela, ou culpa dele, culpa dele. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E ele vai chegar para Eva e diz: por que fizeste isso, Eva? Por que fizeste isto, Eva? A serpente, Senhor, me enganou e eu comi. A transferência de culpa. O pecado tem esse poder. Não tem nenhum Adão aqui não, né, irmãos?
Aleluia. Só tem homens de Deus, mulheres de Deus, que são fiéis ao Senhor em tudo e em todas as coisas. Mas se por alguma razão tiver, o tempo do seu conserto é hoje, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido? Número 2. A esperança para aquele que peca quando há uma confissão sincera. A esperança para aquele que peca, mas que tem uma confissão sincera. Mas o que é confessar o pecado? Quando você confessa o seu pecado, você está concordando com Deus que houve uma transgressão. Errei. Pisei na bola. Escorreguei na casca da banana. Caí. Falhei. Se existe uma coisa que Deus ama, é isso. Aleluia. Lembra de Davi? Davi olha da sua janela e vê Betseba, né? Tomando banho. Lá na sua casa. No seu eirado, do seu palácio, ele viu aquela linda mulher. Ele era o rei, ele desejou ela. E disse, eu quero essa mulher para mim. Mandou logo os seus súditos ir buscá-la. Mas é mulher de Urias, Davi. Eu quero essa mulher para mim. E trouxeram a mulher para ele se deitou com ela. Cometeu um pecado. Agora ele comete um outro pecado. Ele gosta da mulher e quer ficar com ela de vez. E aí tem batalha, tem uma guerra. Ele pega e manda colocar Urias na frente de batalha. Ou seja, ele manda matar. Ele mata Urias. Ele faz de propósito. Quem está em frente de batalha é o primeiro a morrer. Foi o que ele fez. E Urias morreu. E ele ficou com a mulher. E ela teve um filho com ele. Só que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Daniel, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Lembra de Daniel? Quando chamaram ele para revelar o sonho do rei, que nenhum dos magos, sábios, inteligentes, astrólogos não puderam revelar para o rei o sonho dele, que ele queria o sonho e a interpretação. Isso é difícil. Ele sonhou, esqueceu o sonho, mas ele queria o sonho e a interpretação. Os magos, os astrólogos, os feiticeiros, eles não podiam fazer isso. O que eles fazem? Alguém levanta lá e fala, eu tenho um camarada aí dentro que é filho do Deus dos deuses. Chame ele. Quem era? Daniel. E Daniel vai para lá e ele diz para Daniel, eu sonhei, mas não sei o sonho. Portanto, eu quero a interpretação, o sonho e a interpretação. Aí Daniel diz para ele, rei, isso aí é coisa difícil. Os magos, astrólogos, tal, não vai conseguir fazer isso. Mas me dá 3 dias que eu vou orar. E ele então foi orar. E por 3 dias, chamou lá os seus companheiros. E por 3 dias ele foi orar em função daquilo ali. E ele orou. E ele disse, não há nada escondido que não venha a se revelar. E Deus deu a ele a interpretação do sonho e o sonho do rei. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Aleluias! Aleluias! E chega Natã, perto do rei Davi. Ó rei! E o rei disse, Natã! Que alegria ver você aqui, Natã! Aquela conversa de Cerca Lourenço, né? Aquele papo furado. Oh, Natã, meu amigo, tal. Entra, Natã, entra. Ele disse, calma. Calma, Davi. Davi é o seguinte. Tinha um camarada que tinha uma ovelha. Um gado, apenas um. O seu vizinho tinha para mais de 100. Na casa desse camarada que tinha mais de 100 gado, ele fez uma festa porque chegou viajante na sua casa. E ele foi
dar uma festa e queria matar um boi para oferecer o seu viajante. Só que o que ele fez? O que ele fez, Davi? Ele foi lá naquele que tinha apenas um gado. Pegou o único gado dele para poder oferecer para os seus amigos que chegou de viagem na sua casa. Davi ficou enfurecido e disse: quem é esse cara? Quem é esse cara? Tem que mandar prendê-lo e até matá-lo. Quem é? Aí Natan diz: esse camarada, Davi, é você. Porque você tinha mulheres à vontade ao teu regaço. E você foi pegar a única que Urias tinha e ainda matou. Aí Davi rasga as suas vestes. Ele se rasga tudo, e arranca tudo. Se arrependeu do seu pecado. O filho que ele teve ficou doente. E ele jejuou, ele orou, ele vestiu pano de saco, sentou em cinza, ele clamou, ele gritou e nada. A criança morreu. A criança morreu. E depois que ela morreu, ele entra na sua sala, lá no seu escritório, troca as suas vestes, toma um banho real, coloca as suas vestes reais e sai. E alguém viu: Davi, teu filho morreu e tu faz isso? Sim, porque enquanto estava vivo, eu estava orando, pedindo a Deus que curasse. Ele morreu, a vida continua. Eu estou aqui conjecturando para os irmãos. Mas o coração de Davi, ele se arrependeu. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. E quando faz isso, irmão, aqui, de dentro do coração, alcança graça, alcança misericórdia. Porque o pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz angústia. O pecado, ele causa separação, ele causa destruição. O pecado, irmão, traz mágoa. O pecado traz medo, irmãos. O pecado, ele não consegue levar você ao arrependimento de forma alguma. O pecado leva você, irmãos, como que aconteceu com Judas. Ele não se arrepende, ele tem remorso. Quem peca sem ter, aleluia, a mão de Deus sobre a vida dele para o perdão e a confissão de pecado, ele não pede perdão ao Senhor, ele não pede misericórdia a Deus, ele tem angústia dentro de si, angústia dentro do seu coração. Foi o que aconteceu com Judas. O que Judas fez? Se ele retornasse aos pés do Senhor, pedisse perdão, pedisse misericórdia, Deus o perdoaria. Mas ele teve remorso. E quem tem remorso foge. Quem tem remorso corre. Quem tem remorso se esconde. Quem tem remorso vai para distante. Quem tem remorso passa ao largo, passa distante. Não tem coragem de se aproximar e dizer assim: olha, pequei, falhei, eu cometi erro, por isso me perdoa, aleluia. Quando a pessoa tem um comportamento como esse, irmãos, ela alcança a graça, ela alcança a misericórdia. Quando não faz isso, irmãos, ele foge, ele corre, ele se esconde. Ele vê você lá do outro lado da rua, aqui ele atravessa para o outro lado e se esconde, fica até atrás do poste. Quando vê você vir lá do outro lado, ele se esconde aqui, porque sabe que falhou, sabe que errou com você. E nós fazemos isso com Deus, irmãos, o tempo todo, porque nós falhamos contra o Senhor. É tempo da gente se redimir, e os braços do Senhor, eles estão abertos para que a gente retorne, para que a gente volte, irmãos. E se a gente se retornar para Ele, se a gente se voltar para o Senhor, Ele vai nos abraçar e vai nos perdoar. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas me recebe, nem que seja com um dos seus trabalhadores. E quando ele toma essa decisão e retorna aos braços do pai, quem está já na porta esperando ele? O pai dele de braços abertos. E quando viu o filho vindo longe, assim é Deus para conosco. Quando viu o filho vindo longe, ele correu e pendurou no pescoço do seu filho. E o filho começou a dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, aleluia, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
mas me recebe apenas como um dos teus jornaleiros. O pai não queria nem ouvir o que ele estava falando, disse: vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa, prepare aí o melhor novilho para dar uma festa, porque o meu filho está de volta. Assim, irmãos, ele pode fazer com você também. Não sei que tipo de pecado você tem cometido, mas por favor, hoje é noite para você se arrepender e se voltar para o Senhor e dizer isso para Deus, e Ele vai abraçar você e levar você a lugares altos para a glória do nome dEle. Você acredita nisso, irmão? Diga-me assim: glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, aleluia. A confissão, irmão, deve ser a Deus, uma vez que só Deus pode perdoar pecados. Nenhum homem, por mais consagrado ou por mais alta posição que ele ocupe, ele tem autoridade. Quando pecamos contra o próximo, devemos também confessar a ele a nossa transgressão. Quando pecamos contra o nosso irmão, confesse a ele o teu pecado. Diga para ele: errei com você, falhei com você. Aleluias. Ele vai te perdoar. Pedro estava todo eufórico e dizendo para o Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes, Senhor. Ele achava que 7 vezes já seria muito. E Jesus disse para ele: não, Pedro, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aleluias. 70 vezes 7. Aleluia, louvado seja Deus. Quando pecamos contra o próximo, devemos também confessar a ele a nossa transgressão. A palavra de Deus nos ensina a confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Curados. Curado de que enfermidade? Do pecado, pastor? Não. Não. Porque a cura do pecado vem através de Jesus Cristo. Ele é o antídoto para o nosso pecado. Através do seu sangue nós somos purificados. Pois se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Cristo é o antídoto para o pecado. Então quando confessamos nossos irmãos, somos curados de quê? Da doença psicológica, da angústia, da vergonha, do medo, da tristeza. A alegria volta quando você confessa o seu pecado contra o seu irmão. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vocês estão assustados com alguma coisa aí? Eu louvo o nome do Senhor porque a palavra ela vai impactar os nossos corações. Ela vai tratar no profundo da nossa alma. Isso é bom quando a gente para pensar e analisar, discernir como é que está a minha vida com Deus. Porque pecado, necessariamente, não é aquela pessoa que matou. Não é só aquela pessoa que estrupou, o cara que roubou o banco, assaltou o carro forte. Pecado não é necessariamente isso. Pecado não é porque traiu a esposa ou traiu o esposo. Tem muitas coisinhas que é pecado, que às vezes a gente joga de lado e passa despercebido. Passa desapercebido por coisinha, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, né? Uma coisinha que você fala aqui, outra que você fala ali, palavrão, palavras de maldição, porque tudo isso, Paulo fala aos Efésios que são palavras torpes. E de toda a palavra torpe que sair da sua boca, um dia Deus vai pedir conta de todas elas. Isso é muito forte, irmãos. Irmãos, isso é muito sério.
Isso é muito sério. É muito sério. São palavras torpes, palavras de maldição. Eu falei aqui hoje pela manhã, falei acho que na semana passada, de uma palavra que eu disse, o Senhor puxou minha orelha. Eu só disse assim, bem feito, porque uma pessoa estava passando por um problema. Bem feito, só isso que eu falei. Mas Deus deu um puxão de orelha, irmão, que eu fiquei sem chão. Deus falou comigo no profundo. Ele olhou para mim assim e falou assim: me admiro você falar isso. São coisinhas que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, mas está ferindo o coração de Deus. Eita Jesus! Eu sinto que Deus está, através do seu Espírito, tratando, irmãos, no profundo de muitos corações aqui nesta noite. A palavra de Deus nos ensina, aleluia, que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos, Deus perdoa, e quando Deus perdoa, Ele apaga completamente as nossas transgressões e nos torna mais alvo do que a neve. A palavra diz, o próprio Deus, Ele fala: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele diz que Ele joga, irmãos, no mar do esquecimento. Deus falar, olha a que ponto Deus chegou para te ajudar, para abraçar você, para cuidar de você. Ele vai dizer: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E Deus, por acaso, se esquece de alguma coisa? Se o passado e o presente e o futuro para Ele é tudo num tempo só? Mas para ter você do lado dele, para ter você com Ele, para ter você junto dele, Ele diz para você: eu não lembrarei do que você fez de errado, ficou para lá. Ele ainda diz assim: eu sou Deus de coisas novas, eis que eu faço nova todas as coisas. Deus renova. Você pode aplaudir a Ele por isso, querido? Deus é um Deus de renovação. Jeremias, em sua lamentação, acho que no capítulo 3, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia ela se renova. Então, irmãos, é por isso que nós aprendemos também na palavra de Deus que nós temos que viver a cada dia em novidade de vida. Amém, irmãos? A cada dia em novidade de vida. Nós somos diferentes, nós somos luz, nós somos filho do Rei, nós somos filho do Senhor dos Senhores, irmãos. O meu Pai, querido, não é uma imagem de escultura. O meu Deus não é um pedaço de madeira. O meu Jesus não está pendurado na cruz. O meu Jesus morreu, é verdade, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. E a palavra Ele ressuscitou e está vivo. E à destra do Pai Ele se encontra, e a palavra diz que Ele intercede por mim. Ele ainda, irmãos, é tão amoroso que Ele fala assim: olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho por aqueles que me amam, diz o Senhor. A mão de Deus está sempre sobre você, tem te guardado, tem te protegido, tem te abençoado, querido. Se tu está aqui nesta noite, não foi pelas tuas forças,
Não é pela tua capacidade, não é porque tu és bonitinho ou bonitinha, não é porque você tem dinheiro ou deixa de ter, é porque Jesus Cristo te ama, e te ama, irmão, de uma forma incondicional. Não importa os teus pecados, não importa os teus problemas, não importa as tuas dificuldades, Jesus simplesmente diz para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluias. Aleluias. E às vezes, queridos, a gente brinca com Deus. Deus nunca virou as costas para você. Deus nunca deixou você sozinho, em hipótese alguma. Ele diz na sua palavra, aleluias, que o homem pode ser infiel, mas ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Se ele for infiel, ele estaria negando a sua essência, que é o amor. Que é o amor. Então ele te ama. Ele te ama. E ele convida cada dia, cada vez mais, para que você, olha, se aproxime dele, se achegue até ele. Se achegue até ele. A esperança, irmãos. A esperança para aqueles que pecou. A esperança. Não perdeu não, filho. Não acabou não. Aleluia. Jesus não deu um ponto final na tua vida, na tua situação não. É só você se arrepender e voltar-se para Ele. Aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o pecado traz um peso na consciência. O pecado nos leva ao cansaço psicológico. O pecado nos leva à desistência da vida, abandonar tudo, virar as costas para tudo. Mas Jesus Cristo, não. Ele não. Aquele homem que era ladrão e roubava todo mundo conhece ele como Zaqueu. Como Zaqueu. Que queria ver Jesus a todo preço. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele soube numa figueira brava, para poder contemplar a face de Cristo. Era a única coisa que ele queria ver. E Jesus, sabendo disso, já chegou perto da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu desceu. Diz a Bíblia que recebeu ele com alegria, recebeu gostoso. E Zaqueu disse para Jesus: Senhor, eu restituirei quadruplicadamente àqueles a quem eu tenho defraudado, e darei metade dos meus bens para aqueles que eu tenho roubado, conjecturando. Jesus não estava nem preocupado com os bens dele. Jesus não estava nem preocupado com a sua riqueza. Jesus não estava preocupado com o pecado que ele cometeu. Jesus queria entrar na casa dele, é só isso. Jesus não mandou ele vender, não mandou ele devolver, não mandou ele dar de volta. Não, ele não mandou. Aleluia. Ele só disse assim. Aleluia. Ele só disse que, porque algumas pessoas estavam murmurando e reclamando. E ele clama e disse: aleluia, este também é filho de Abraão. E o Senhor não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Amém, igreja? Aí na medida em que você, doente, se aproxima de Deus, se achegue a Ele, você vai ter a sua vida transformada pelo poder de Deus, e o pecado não fará mais parte da sua vida. Aplaudam ao Senhor, querido. Aleluias. Aleluias. Em terceiro lugar, a esperança para aquele que peca quando depois da confissão do pecado. A esperança para aquele que peca quando depois da confissão do pecado há um rompimento com sua prática.
Você pecou, você errou, tudo bem. Mas depois do pecado, você rompe aquilo que você fez. Você rompe a aliança com o pecado que você estava cometendo. Para de fazer. A partir de agora, não faz mais. Lembra da mulher, a mulher pega no flagrante de adultério? O que Jesus falou para ela? Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor está sempre pronto a perdoar você. Aleluia. O ensino da palavra de Deus não é arrependimento. Aleluias. E novamente, arrependimento. Mas arrependimento é frutos de arrependimento. Vou traduzir para você. A palavra de Deus não é arrependimento e novamente arrependimento. Você pecou, se arrepende. Aí você pecou de novo, pede perdão de novo, arrependimento de novo. Até quando vai nisso? Mas a palavra diz que arrependimento, ele é fruto do arrependimento. Tem que ter um fruto, e um fruto bom. Não é confissão e mais confissão de pecado, mas confissão e abandono do pecado. Pecou, confessou, abandona. Larga aquilo, larga o erro, larga o pecado. Para vocês que estão aqui dentro, para vocês que nos assistem ali pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. Confissão de pecado é confissão e abandono do pecado. É confessar as transgressões e deixá-la. A confissão e o abandono do pecado implicam o recomeço de uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dos teus passados não me lembrarei mais. Agora, daqui para frente, novidade de vida. Vida nova, vida cheia da unção, vida cheia da presença. Oh, aleluia. Porque senão, irmãos, se você se manter no erro, se manter no pecado, a tua vida vai sendo atropelada o tempo todo. Nada vai fluir para você. Nada vai se desenvolver. Nada vai dar certo. Nada vai acontecer. Num dia você está bem, no outro dia o negócio está entornado. No momento a coisa está legal, no outro já não está mais. É assim que vai a vida da pessoa que não se arrepende de verdade diante do Senhor. Não se arrepende do coração. Da pessoa que não se arrepende e larga os seus pecados. Para que a vida dele seja mudada, transformada na presença de Deus. E a partir daí então, ela ser diferente, ele precisa abandonar o seu pecado e não praticar mais. Não viver mais daquilo ali. Vire as costas para aquilo ali. Aleluia. A confissão e o abandono do pecado implicam o recomeço de uma nova vida. É lembrar de onde caiu e voltar à prática das primeiras obras. É sair do deserto existencial que o pecado produziu e entrar no jardim de Deus. É sair daquela situação que o pecado te levou e voltar-se para a presença de Deus e voltar-se para o Senhor. Aí o seu coração vai se regozijar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir a Ele por isso? É sacudir o jugo pesado da tristeza que o pecado produziu e celebrar com vitória, ou melhor, e celebrar com vívida alegria e restauração. A promessa segura de Deus é que aquele que confessa e deixa suas transgressões alcança misericórdia. Oh graça, que bênção, que maravilha. Se você fizer isto, pode ter certeza que a glória do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida e a tua vida será outra.